Oi, gente, dando continuidade aqui, né, sobre esse tema de violências, né, contra as mulheres, né, trazendo o meu relato sobre essa situação e eu quero reafirmar isso, né. A minha intenção aqui é trazer a minha experiência para que através dela, mulheres que estejam passando por essa situação possam identificar esses tipos de violência, encarar essa realidade e o meu relato, a minha experiência possa ser um gatilho para fazer com que vocês quebrem o ciclo dessa violência e vocês saiam disso, tá? Como eu falei na primeira parte desse vídeo, né, eu sofri outros tipos de violência, não apenas a violência física, né? Eu passei por muita violência patrimonial, né, que é onde eu quero focar mais, esse tema aqui. Passei outros tipos também, passei pela violência sexual, onde muitas das vezes eu me senti obrigada a ter relações sexuais com essa pessoa que eu não tinha mais prazer em ter. E se eu não tivesse, era cara feia, era. Algumas de vocês vão entender o que eu tô falando. É a cara feia, é o jeito mais ríspido, né? Porque não estou cedendo às vontades, aos desejos dele, mas como que eu poderia ter desejo por uma pessoa que me espancava? Como meu corpo poderia ter paz e confiança de criar uma conexão com essa pessoa? E todas as vezes que eu fiz, eu me senti péssima. E depois que o meu casamento acabou, eu me senti extremamente abusada, principalmente porque, concomitante a isso, ele tinha relações sexuais com a amante dele e depois ele tinha relações sexuais aqui comigo, né? Ele fez isso. E graças a Deus, né, e aos métodos contraceptivos, eu não peguei nenhuma doença, mas é uma coisa que poderia ter ocorrido, né? Porque ele transava comigo e com o amante, né? Porque ele tinha um relacionamento com a amante enquanto estava casado comigo, né? Vieram as violências morais também, elas aconteceram muito pós-divórcio, né? Pós-separação, porque eu tenho print dessas conversas, né? De que ele procurou amigos nossos, minha advogada, para dizer que eu era mentirosa, de que eu inventei a história da amante, né? De que eu estava maluca, de que eu que agredia ele, não era ele que me agredia, para acusar a mim e a minha família de mentirosos. Ele pegou fatos que aconteceram e misturou com mentiras para envenenar pessoas contra mim. Ele pegou conversas ditas na intimidade do nosso lar, da nossa família, e compartilhou com pessoas fora de contexto, né, com o intuito de me desmoralizar, né, de me colocar como uma pessoa ruim, né, e fora várias mentiras que ele falou à época. E ele inventou um amante para mim, e eu tenho print dessas conversas, de que essas pessoas vieram e me mandaram esses prints daquilo que ele falou, e eu guardei tudo isso, né? Então, assim, ele tentou atacar a minha imagem, me desmoralizar, me pintar como uma pessoa agressiva, agressora dele, né? Como ele fazia com a minha mãe, como ele falou para a mãe dele, né? E que ele só reagiu, né? Depois de tantas vezes ele ser agredido, ele só reagiu, mas não é isso, não é essa a verdade. Ele sabe a verdade, ele sabe. E, enfim, e foram várias violências nesse sentido. Em relação à violência psicológica, né? Ele fez muito gaslight comigo, ele tentava me taxar de louca, ele fazia coisas, ele falava coisas e depois ele dizia na minha cara que ele não falou aquela coisa que ele tinha acabado de falar, que não era aquilo,
para eu duvidar da minha sanidade o tempo inteiro, para eu achar que eu que era agressiva, que eu era uma pessoa ruim, né? Quando na verdade era ele que era esse monstro todo, né? E teve a violência patrimonial. E a violência patrimonial eu sofro os desdobramentos dela até o dia de hoje, né? Durante a constância do nosso casamento, ele era uma pessoa completamente desorganizada financeiramente, que gastava muito mais do que ele podia. Eu me privava o tempo inteiro de fazer coisas para mim, né? Para ele fazer mais dívidas, né? Ele, para vocês terem ideia, as pessoas que me conhecem sabem, eu passei 3 anos vestindo leg e batas e eram as mesmas. Isso fez com que eu desenvolvesse um problema que eu lido na terapia até o dia de hoje, que eu não consigo comprar muitas roupas para mim e eu uso as mesmas roupas sempre até elas se desgastarem para depois eu comprar outras. E eu não tenho mais necessidade de fazer isso. É porque durante a constância do meu casamento eu precisei fazer porque a prioridade era pagar as dívidas. Eu sou uma pessoa honesta, honrada, que honro os meus compromissos, quem me conhece sabe. E eu me via apavorada com todas as dívidas que ele contraía e com a facilidade que ele tinha de dever às pessoas, de sujar o nome das pessoas em torno dele. Ele sujou o nome do meu primo, ele sujou o nome já do irmão dele, ele sujou o nome da minha tia. Logo assim que a gente se casou, ele perdeu o cartão de crédito da minha prima, da minha tia. Ele disse que ele pagou e ele não pagou, né? E eu perguntava para ele, você pagou? Ele dizia que ele tinha pago. E eu falei, tá, então eu vou pagar as outras contas. Ou seja, ele não pagou. E depois chegou a notificação que se perdeu o cartão que a minha tia tinha, que deixou comigo, me colocou como dependente dela, né? E ele estava sempre pagando de vítima, né? De que o empreendimento dele não dava certo, porque ele não tinha investimento, porque ninguém ajudava. E eu comecei a me privar de várias coisas. Eu parei de cuidar de mim, de ter minha vaidade, de cuidar do meu cabelo, de fazer minha sobrancelha, a unha, de comprar coisas para mim. Eu engordei horrores durante a constância do meu casamento, né? Não consegui ainda emagrecer e voltar ao que eu era antes de me casar, porque eu desenvolvi várias compulsões e ansiedades. Ele não era, ele queria ser respeitado como homem, cabeça, mas nunca foi o provedor. Eu sempre sustentei o nosso casamento sozinha, ele nunca pagou as contas. Ele me pedia o dinheiro emprestado para poder pagar as contas e depois ele ia me pagar e ele nunca me pagava. A gente tem testemunha disso de um amigo nosso, mesmo que ele confessou que me agrediu, esse amigo de Belo Horizonte, né? Ele confessou que tinha uma dívida absurda comigo de dinheiro que ele nunca pagava em relação às nossas contas. E esse amigo me aconselhou a rasgar essas dívidas e esquecer, porque não eram dívidas dele, eram dívidas do casal, e absorver essas contas. Mas ao mesmo tempo que eu estava com as mesmas roupas sempre, que eu não conseguia mais cuidar de mim, que eu não tinha mais a minha vaidade, não tinha mais autocuidado comigo mesma, ele continuava luxando. Ele aparecia com tênis novo, ele aparecia com roupa nova e ele dizia que eram permutas, que ele não tinha gastado dinheiro com isso. Só que o dinheiro estava sendo gasto, porque ele comprava produtos do trabalho, né, que ele exercia e trocava. E esses produtos eram comprados nos cartões de crédito que eu tinha, que a minha mãe tinha. E o resultado disso foi que a minha sócia, vendo que eu estava completamente desesperada com tantas dívidas e eu estava sucumbindo em dívidas, e eu pagando dívidas e dívidas, dívidas dele, dívidas que ele fazia, ela perguntou como que ela poderia ajudá-lo, e ele disse que ele queria tirar um carro novo. A gente tinha um carro velho e ele queria tirar um carro novo, porque ele queria colocar esse carro no Uber para fazer uma renda complementar, né, para pagar essas dívidas. Minha sócia, conhecendo ele, né, há quase 20 anos, né, confiou nele e emprestou o nome dela, comprou um carro para ele, que
ele atrasava todas as prestações e que ela era importunada constantemente, né, com ligações de cobrança, ao passo que ele já ficou duas parcelas do carro devendo, juntarem duas parcelas ele não pagar, e ela recebendo carta que o nome dela estava no SPC, que estava no Serasa, até que isso culminou num grande problema para ela, porque ela foi financiar um apartamento e ela não conseguiu o financiamento do apartamento, porque o carro estava com parcelas em atraso, e enfim. Esse carro, ele colocou um kit gás, que ele pegou esse kit gás e financiou no nome da minha mãe, né? E ele não pagou nenhuma parcela desse kit gás, nenhuma. E quando ele devolveu o carro para minha sócia, porque a minha sócia pediu o carro e quando ela pediu esse carro, culminou com o término do nosso casamento. E ele jogou nas minhas costas que eu estava tramando com a minha sócia, né? Como se fosse para ele voltar para casa, né? Tomar o carro dele. E eu não tive participação nenhuma nisso. E se eu tivesse, eu estaria completamente no meu direito, né? E quando ele devolve o carro para minha sócia, ele devolve sem o kit gás e ele devolve o carro todo destruído. Ao passo que a minha sócia contratou um perito judicial para fazer uma avaliação no carro e tem um laudo dessa perícia, né, de que ele danificou algumas partes do carro de forma proposital. E ele só devolveu esse carro porque ele foi coagido judicialmente, quer dizer, coagido extrajudicialmente a devolver esse carro, porque senão ele não teria devolvido, né? E ele devolve o carro assim. Ele retirou o kit gás, a minha mãe ligou para ele, nós já estávamos separados, perguntando o que ele tinha feito com o kit gás, e ele falou que ele vendeu. Assim, na cara de pau. E a minha mãe, e como é que vai ser pago? Porque o carnê você deixou aqui. Ele disse que ia pagar e já tem quase 3 anos e ele não pagou. E essa dívida está no nome da minha mãe, assim como outras dívidas estão no nome da minha mãe. A minha mãe recebe ligações diariamente, né, cobrando, né, os cartões de crédito aqui, ó. Que ele fez dívidas em todos. Ele tirava dinheiro de um, passava na maquininha dele para cobrir o outro, para pagar o outro, ia gastando, fez empréstimos nesses cartões de crédito, empréstimos que ficaram no nome da minha mãe, né? Perdeu os meus cartões de crédito, os cartões de crédito da minha mãe. Hoje a gente tem uma dívida de de 70 mil reais, colocando, sem as atualizações monetárias, né? Ele raspou a caderneta de poupança da minha mãe, pedindo dinheiro emprestado para minha mãe emprestava o dinheiro, confiava, porque minha mãe conhecia ele há 21 anos, então minha mãe nunca imaginou que ele ia dar esse cano e que ia ser tão desonesto, né? Ele pegou 15 mil reais referente a um dinheiro que pertencia à minha prima, no nome da minha mãe, e falou que ele assumia a responsabilidade e ele ia pagar. Ele não pagou. Quando nós nos separamos, né, a minha mãe ligou para ele. 15 dias depois, perguntou como é que iriam ficar as dívidas que ele tinha deixado aqui, de cartão de crédito, do empréstimo, de tudo. Ele disse que ia pagar. A minha mãe perguntou como e quando, e ele não deu explicações. Depois ele bloqueou a minha mãe. Minha mãe começou a ligar para ele e não conseguiu. Passou um ano, minha mãe voltou a falar com ele, né? Tentar falar. Ele bloqueou a minha mãe de novo, né? Eu acho que deve ter mudado de aparelho e, enfim, minha mãe conseguiu falar porque já estava desbloqueada. E ele bloqueou minha mãe de novo. Minha mãe tentou falar com a mãe dele e a mãe dele falou que todas as dívidas que ele fez para sustentar a mim e a minha mãe. Quando, na verdade, quem sustentava ele era eu e minha mãe. As pessoas que conhecem a minha mãe e sabem muito bem, ao longo desses anos, né, como a minha mãe definhou de saúde. A minha mãe tem alguns problemas de saúde. Minha mãe tem Parkinson, minha mãe tem fibromialgia, né? Minha mãe tem artrose.
E todos esses problemas foram agravados com essas dívidas que ele deixou. Foram muitas dívidas. A minha mãe hoje ela tem que honrar dívidas que estão no nome dela, que foram feitas por ele. E a principal é uma dívida para minha prima, no valor de 15 mil reais que ele pegou, um dinheiro que era dela. A minha mãe já pagou 5 e a minha mãe ainda tem que pagar mais 10. A minha mãe agora está na época, no período dela se aposentar, decorrente essas doenças que ela tem. Quem conhece a minha mãe sabe como a minha mãe piorou de saúde esses anos, né? E ele simplesmente não paga. Não é justo a minha mãe receber ligação todo dia, sabe? Dos lugares cobrando a minha mãe e minha mãe pegar o dinheiro dela e ficar pagando uma dívida que essa pessoa não honrou, que a minha mãe emprestou esse dinheiro confiando. Era dinheiro para comprar material para o trabalho dele, entendeu? Dinheiro emprestado que ele pediu o tempo inteiro falando que era para alguma amiga que estava em necessidade, que hoje a gente entende que era dinheiro para amante dele que a gente estava sustentando, né? Então, assim, cartões de crédito nós perdemos, ficamos com os nossos nomes negativados, né? Ontem eu consegui fazer um acordo aqui desse cartão, que ele pediu esse cartão aqui para comprar um celular, né? Porque ele falou que foi roubado, estava dirigindo o Uber e foi roubado. E não levaram o carro, só levaram o celular. Na época eu acreditei, né? Esse cartão aqui, ele fez eu comprar material de construção, tinta, para a casa que ele alugou do nosso lado aqui, que ele falou que ia recomeçar o nosso casamento enquanto ele estava morando lá com a amante. Ele foi comigo na loja de material de construção e me fez gastar mais de 2 mil reais, fora mão de obra para o pedreiro, fora móveis que eu comprei para essa casa, né? E que eu tive que me desfazer de tudo e as dívidas ficaram e ele não honrou nada disso, né? É muito difícil. Então, assim, eu criei um e-mail e cadastrei na conta da minha mãe como um Pix. E eu vou deixar aqui nos comentários. E se esse vídeo chegar a ele, a família dele, não precisa entrar em contato comigo, não. Você só deposita o dinheiro que você deve à minha mãe, sabe? Porque é isso. É esse Pix. Eu quero, se as pessoas que me ouvirem ficarem sensibilizadas, né, com a minha história, quiserem me ajudar a contribuir, também podem fazer um Pix para esse e-mail que está aqui nos comentários, para nos ajudar a pagar essas dívidas, sabe? Porque são muitas dívidas, a gente recebe cobrança disso o tempo inteiro. São 3 anos que eu me separei dessa pessoa, são 2 anos que o nosso divórcio, enfim, conseguiu sair, e ele nunca pagou nem um centavo. Ele nunca pediu desculpas dessas dívidas, ele nunca, nada. Ele deve 6 mil reais à minha tia, de dinheiro emprestado que ele pegou com a minha tia, dizendo que ia consertar isso, que ia investir em negócio, que ia não sei o quê. E a minha tia todo mês tem que se humilhar para ele pagar 100 reais, 150 reais desses 6 mil. A minha tia tem que ficar correndo atrás dele, sabe, implorando para ele pagar a dívida. E ele não paga. Mas tatuagens novas ele fez, né? Ficar andando para cima, para baixo, vivendo. Ele está vivendo enquanto ele está devendo, né? Nos deixou completamente endividadas e a mãe dele ainda achar que ele fez essas dívidas para sustentar a minha e a minha mãe, quando na verdade ele nunca pagou nada nessa casa. Ele sempre viveu na minha aba e na aba da minha mãe, sabe? Então, assim, é uma revolta muito grande que eu sinto, gente, muito grande, sabe? Porque, Renata, por que você não processa ele então? Sabe por quê? Porque se eu for lá, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que ele já fez outras vezes. Da conta dele ficar negativada e ele usar a conta da mãe dele, usar a conta de outras pessoas para circular dinheiro e não passar dinheiro na conta dele porque ele estava devendo o banco. Então, se eu for lá e eu apresentar para o juiz tudo isso, né, e colocar lá a dívida que ele fez e deixou no meu nome, no nome da minha mãe, corre o risco dele esvaziar as contas dele antes da gente conseguir o bloqueio das contas e ele começar a passar dinheiro pela conta de outras pessoas para não pagar a gente. O mínimo que eu queria que ele tivesse era um pouco de dignidade, vergonha na cara, consideração, a
tudo que minha mãe fez por ele, porque a minha mãe fez muita coisa por essa pessoa, a minha mãe ajudou muito ele, a minha mãe, sabe, esvaziou a caderneta de poupança dela para ajudar ele, para investir nos negócios dele, porque ele dizia que ele precisava de investimento, que ele precisava melhorar isso, melhorar aquilo, comprar aquilo, e minha mãe foi acreditando no discurso dele, e ele foi fazendo isso aqui, ó, deixar a gente, ó, endividada. Tem vários outros cartões que minha mãe já até quebrou, entendeu? Minha mãe quebrou. A gente tem amigos que conhecem a gente, que viram isso, a minha mãe emprestando esse dinheiro todo, e ele não se dignificou a pagar nem um centavo. Então eu só gostaria que você, baseado em Romanos 13, capítulo 8, que diz que a ninguém deveis, a gente, quando se diz cristão, a gente não deve dever nada a ninguém não, a gente tem que ser honesto. Então eu criei esse Pix, a ninguém deveis, @gmail.com, vinculado à conta da minha mãe, para que ele pague. Mensalmente, deposite valores para abater essa dívida, sabe? Ele teve a cara de pau quando a minha prima ligou para ele para cobrar o dinheiro que ele pegou na mão da minha mãe, que era o dinheiro dela, falar: eu não peguei nenhum dinheiro com você, eu não sei que história que a Lenice te contou, eu ouvi o áudio, ela me mandou. Agora, eu estava na sala quando você falou para minha mãe, né? Pode me emprestar esse dinheiro, eu te dou a minha palavra de homem, eu vou honrar, eu vou pagar esse dinheiro. Ele não pagou nada, 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 nada. Olha, do kit gás foi, ele arrancou o kit gás do carro, quando ele devolveu o carro para minha sócia, e ele vendeu, sumiu. Ele ligou, ele mandou uma mensagem para a advogada que fez o meu divórcio, perguntando se ela não tinha um contato de alguém para quem ele pudesse vender o kit gás. E o carnê ficou aqui, no nome da minha mãe, ele não pagou uma mensalidade, sabe? Então, assim, mulheres, cuidado com a ajuda que vocês dão, o investimento que vocês estão fazendo para pessoas que vão deixar vocês depois num buraco financeiro, sabe? Compartilhe isso com o máximo de mulheres que vocês puderem, para que a gente converse, para que a gente reflita, para que a gente corte, para que a gente se previna desses golpes, dessas pessoas perversas, sabe? E se você puder contribuir com esse Pix, né? Qualquer quantia que você quiser contribuir para ajudar a mim e a minha mãe a pagarmos essas dívidas, sobretudo esse dinheiro para minha prima e outras dívidas que a gente possa negociar, sabe, para que a minha mãe possa desfrutar de dias de paz, porque a minha mãe, desde que meu casamento acabou e essas dívidas ficaram, a minha mãe não teve mais paz. A minha mãe tem cobranças diárias de vários lugares, de bancos, ligando, pedindo. A minha mãe todo mês separa um dinheiro dela para pagar a minha prima da dívida que ele deixou no nome dela, porque a minha prima que não ia ficar no prejuízo, né? Então quem paga? Não foi no nome da minha mãe? Então a minha mãe paga. É muito injusto. Todo mês a minha mãe tira um dinheiro para pagar a minha prima. E a minha prima não tá errada. O erro não é da minha prima. O erro é dele, que não honrou com nada, não honrou com os votos que fez a mim de casamento, não honrou com a palavra dele como homem e não honrou e continua não honrando e contando mentiras ao nosso respeito e inventando situações completamente mentirosas, como se nós fôssemos as vilãs. Só que chega, sabe? Eu quero passar minha experiência para você, mulher, para que você freie ao menor sinal desse tipo de violência e abuso, você freie.